Olá, Dev! Estamos então aqui continuando a nossa série de estudos sobre programação orientada a objetos. No vídeo anterior, você acompanhou então aqui a explicação sobre métodos, funções setters e métodos getter, onde que é possível buscar e atribuir dados dentro dos nossos atributos via métodos set e getter. Neste vídeo nós vamos estar ampliando ainda mais o nosso conhecimento sobre a orientação a objeto. E então você vai agora conhecer um pouco das funções construtoras. Qual é o impacto dessas funções construtoras dentro dos nossos objetos? E antes de nós escrevermos qualquer código aqui referente sobre as funções construtoras, nós precisamos entender um pouco o que vem a ser essa função construtora. Uma função construtora, ela é um método como qualquer outro. Só que com uma diferença que este método construtor, ele será acionado automaticamente quando nós instanciarmos a nossa classe. Então, nesse momento aqui, aonde que eu estou instanciando new pessoa, eu instanciei a nossa classe. Então, neste momento, aonde que eu construo esse novo objeto do tipo aqui da classe pessoa, a função construtora ela irá ser acionada automaticamente. Podemos dizer então que uma função construtora ela tem quase que o mesmo comportamento de um gatilho, de uma trigger. Então, no momento que você aciona ali a chave de um carro, aquele processo ele vai desencadear uma série de outras ações. Então, aqui na programação, quando eu construir a minha função construtora, ela irá ser executada automaticamente. E qual o propósito disso? Nós podemos utilizar as funções construtoras para executar uma série de funcionalidades quando um objeto ele é criado. Por exemplo, posso colocar para informar uma determinada mensagem, inicializar determinados atributos dentro do nosso objeto. Então vamos primeiramente criar a nossa função construtora, esse método construtor. Então eu vou colocar aqui o modificador de acesso, public, e uma diferença na escrita dessa função construtora é que ela começa com o underline. E aí eu vou falar que essa é uma função construtora. Pronto. A nossa função construtora já está criada. Então, ela tem a seguinte assinatura. Então, eu tenho aqui o seu modificador de acesso, public, function, aí temos espacinho, underline, underline, construct. Então, essa é a nossa função construtora. Vejamos aqui, não aconteceu nada, porque nossa função construtora não está executando nada. Então, eu vou colocar logo aqui um aviso inicial, simplesmente para mostrar que ela está sendo executada automaticamente. Então, echo fui executada. Tranquilo. Então, olha só. Em nenhum momento aqui eu estou chamando, invocando esse método, essa função construtora. Então, vamos ver. Fui executado. Então, a função construtora ela já passou a existir aqui no nosso código. Com isso, ela foi acionada automaticamente. Então, vamos fazer alguma coisa mais útil aqui agora aqui. Então, além de informar o usuário que ela está, por exemplo, iniciando atributos, eu vou colocar aqui o seguinte, olha, dentro da minha função construtora, eu vou criar aqui um espaço para passarmos dois argumentos. Então, eu vou colocar aqui os meus parâmetros o seguinte. O meu primeiro parâmetro vai ser o nome, vírgula, e o meu segundo parâmetro será a idade. Ok? Então vamos agora aqui ver o que vai acontecer com o nosso código. Opa, ele deu um erro. Por quê? Porque a nossa classe pessoa, ela espera que você passe então aqui, dois argumentos para essa função, esse objeto aqui, essa classe pessoa. Então, olha só, eu não passei nada aqui. E ele já está acusando aqui embaixo, aqui, porque eu estou utilizando o VS Code. Então, ele já está utilizando um sistema de inteligência. E aí ele está falando o seguinte, olha, é esperado 2 argumentos. E 0 argumentos foram encontrados.
E aí ele está me informando que eu preciso passar aqui então de dois argumentos. Que argumentos são esses? Ele vai me falar que é o nome e a idade. Então eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte, olha. Joab Nascimento, vírgula. O meu segundo argumento será o valor da idade. Ok. Dessa forma, olha só, eu não vou mais chamar nenhum dessas formas de atribuir um valor, né, os métodos set ou o método get. Então, olha só instanciei a classe pessoa, passando já o nome e o valor da idade dentro dessa ordem. Por quê? Porque eu informei aqui dentro dos parâmetros, dentro dessa ordem, nome e idade. Vamos verificar agora aqui, adicionando uma ação, para ele automaticamente inicializar esses dois atributos. Então eu estou passando nome e idade. Então eu vou chegar aqui e vou falar o seguinte, ó, this nome vai ser igual a variável nome, ok? Vou inicializar this idade vai ser igual a variável idade. Pronto. Então observe só, quando eu instancio a minha classe pessoa aqui, automaticamente eu já estou passando dois argumentos. Esses dois argumentos ele está servindo de inicialização para os meus dois atributos aqui, nome e idade, beleza? Ok, então eu vou atualizar agora a página e note que apareceu a mensagem inicializando atributos e logo em seguida apareceu a mensagem Joab Nascimento, que foi o valor que eu passei aqui em cima no meu como argumento, né, um parâmetro para a minha função construtora. Tranquilo? Então, note que ficou muito mais legível declarar uma variável utilizando uma classe, né? Criar um objeto já passando valores de inicialização. Observe que aqui eu acessei diretamente o valor das propriedades desta classe. Posso fazer isso? Posso, porque eu estou manipulando os atributos da própria classe. Mas eu poderia também fazer diferente. Eu poderia reescrever isso aqui da seguinte maneira, fazendo uma referência aos meus próprios métodos que já foram criados anteriormente. Então eu poderia aqui chegar e falar o seguinte, ó, this set nome, e aqui eu colocar a minha variável nome. Também dá certo, tá? This set idade. Opa, set idade. E aqui eu informar a idade. Só que eu não criei o meu método set nem get para idade. Então eu posso chegar aqui, duplicar, e aí eu vou criar o seguinte, eu já tenho um método setGet para nome, e agora aqui eu vou substituir pelo seguinte, onde que tiver o valor nome, get set idade, e aqui eu vou informar o seguinte, idade. Pronto, ok. Método set e get para o atributo idade foi criado. Então eu posso informar dessa maneira aqui, set idade, e passar o valor da idade que está sendo passado aqui do construtor. Então, note que funcionou do mesmo jeito, e se eu quiser mostrar o valor da idade aqui, eu simplesmente coloco echo Joab get idade. Pronto, consegui ter o mesmo acesso. Tranquilo? Essa primeira parte está ok então. Um pequeno detalhe aqui na nossa função construtora é que eu posso colocar o seguinte, se não for informado a idade, eu posso remover a obrigatoriedade de ter que informar uma idade. Ó, ele já está acusando que ele está falando o seguinte, é esperado dois argumentos. Foi encontrado apenas um único argumento
para a minha função construtora. Por quê? Porque eu falei que eu espero nome e idade. Eu poderia chegar aqui para a idade e passar um valor padrão, tá? Então, se não for informado nenhuma idade, eu quero então que ele assuma o seguinte valor, que idade vai ser igual a null. Pronto. Dessa forma, ó, a mensagem de erro já sumiu aqui, porque não é mais obrigatório eu informar a idade. A idade, quando ela não recebe nenhum valor, ela vai assumir esse valor aqui. Tranquilo? Então, vimos então aqui em ação as funções construtoras dentro da linguagem PHP. Tranquilo?